Clube do Enem te ensina circunferência e círculo. Eu sou o professor Gustavo Reis. Se derrubar, é pênalti. Deixa pra mim que eu vou te ensinar. Circunferência é o nome que a gente dá para o conjunto dos pontos do plano que estão à mesma distância de um único ponto específico. Essa linha serve como fronteira para uma região chamada de círculo. Portanto, é importante separar. Uma coisa é a linha de fronteira, a circunferência. Outra coisa é a figura plana formada pela linha e por todos os pontos que estão dentro dela. Essa região a gente chama de círculo. O ponto em questão, em relação ao qual a distância é sempre a mesma, é o chamado centro da circunferência, e se nós conectarmos o centro a qualquer um dos pontos da circunferência, o segmento de reta resultante é chamado de raio. Além de circunferência e raio, existem outros elementos lineares importantes a saber. Se eu escolher dois pontos da minha circunferência e conectar eles por intermédio do pedaço de circunferência que os separa, essa linha curva é chamada de arco, a porção de circunferência compreendida entre dois pontos dela distintos. Já se eu conectar dois pontos da circunferência por intermédio de um segmento de reta, o elemento linear resultante é chamado de corda. Aliás, se essa corda passar pelo centro da circunferência, ela também poderá ser chamada de diâmetro ou ainda de corda máxima, porque não haverá nenhuma outra corda maior do que a construída nessas condições. Aliás, o diâmetro mede a mesma coisa que o dobro da medida do raio. É bem fácil de lembrar da diferença entre corda e arco. Basta lembrar de arco e flecha, lembra? O famoso armamento indígena. No caso, o pirralho está aqui num campo de treinamento e você observa que ele está segurando um arco composto por uma corda que permanece esticada até o momento dele lançar a flecha e de um arco curvo que é o objeto de fato que ele está segurando. Que beleza! Vamos agora aos elementos superficiais de um círculo. No meu desenho eu identifiquei o centro e dois pontos da circunferência. Conectando o centro a cada um dos dois pontos usando dois raios e os dois pontos entre si a partir de um arco, eu crio uma região cuja fronteira é representada, portanto, por dois raios e um arco. Regiões nessas condições são chamadas de setores circulares. A famosa fatia de pizza, muito usada para representar resultado de pesquisa de opinião. Agora, se eu conectar dois pontos da circunferência por intermédio de uma corda e em seguida os mesmos dois pontos a partir de um arco, a região compreendida por uma corda e um arco não é chamada de setor. Ela se chama segmento circular. Inclusive, a gente fica muito bravo quando o sujeito corta a pizza assim, hein? Teve gente que já foi agredida por causa disso, inclusive. Existe apenas um caso em que setor e segmento circular se confundirão. Olha só, vamos desenhar um diâmetro, uma corda que passa pelo centro da circunferência. E agora conectar os extremos dessa corda a partir de um arco. A figura plana resultante é chamada de semicírculo, metade de um círculo, e o arco que corresponde a uma das suas fronteiras é chamado de semicircunferência, ou seja, a região delimitada por um diâmetro e uma semicircunferência é chamada de semicírculo e, tecnicamente, ela representa tanto um segmento quanto um setor. As duas fórmulas para decorar no mundo da circunferência e do círculo eu garanto que são bem familiares. A primeira delas, o comprimento da circunferência, que é igual a 2π vezes a medida do raio. E a segunda, a área do círculo, que é π vezes o quadrado da medida do raio. Lembrando que π vale aproximadamente 3,14. É muito comum aparecer perguntas sobre setor circular na prova do Enem. Se aparecer, já sabe. Vai precisar da medida do ângulo central que corresponde a esse setor circular. Se a nossa missão for calcular a área, por exemplo, nós iremos construir uma proporção entre área e ângulo, dizendo que πr² corresponde a um ângulo de 360 graus, ou seja, a área do círculo inteiro, e S corresponde na mesma proporção ao ângulo alfa. Se nós isolarmos essa área S usando proporção ou regra de 3, conforme a aula disponível aqui mesmo no Clube do Enem, na competência 4, a gente consegue encontrar rapidamente o valor da área. Se preferir, pode decorar a fórmula, mas eu não recomendo. πr² alfa dividido por 360 graus, onde alfa é o ângulo central do setor em graus. Caso seja necessário determinar o comprimento do arco X, a ferramenta é bem semelhante. Construímos uma proporção entre arcos e ângulos. 2πr será o comprimento da circunferência completa associada a um ângulo de 360 graus. E, portanto, x, o comprimento do arco associado ao meu setor, corresponderá ao ângulo alfa. De novo, vai ficar fácil de
de determinar o valor de x por proporção ou por regra de 3. Mas se preferir decorar a fórmula, está aqui, x igual a πr alfa dividido por 180 graus. É bem comum também aparecerem várias circunferências tangentes umas em relação às outras em questões de geometria plana. Se acontecer, por exemplo, uma tangência tripla conforme a ilustração. Observa, quando eu conecto os três centros, eu percebo que os três segmentos resultantes têm o mesmo comprimento. E esse comprimento é representado pelo dobro do raio das circunferências tangentes. Isso resulta em um triângulo equilátero de lado 2R, que sempre vai surgir em condições semelhantes a essa, desde que as circunferências, é claro, tenham o mesmo raio. Outro modelo bem semelhante é o modelo de 4 círculos tangentes 2 a 2. Quando nós identificamos os centros e conectamos 2 a 2 os centros por intermédio de segmentos de reta, nós observamos o surgimento de um quadrado cujo lado nessas condições será igual a 2R. Lembra, portanto, que toda vez que duas circunferências são tangentes externamente, o segmento de reta que conecta os dois centros terá medida igual ao raio da primeira somado ao raio da segunda. Essa foi a aula de circunferência e círculo do Clube do Enem. Seja sócio, clubedoenem.com.br, e aproveita para assinar o nosso canal, youtube.com/Clube do Enem. Por hoje era isso, um abraço, tchau!